E aí, pessoal, tudo bem? Chegou o momento da gente estudar a cereja do bolo da eletrostática, né? A caminho da eletrodinâmica, eu vou apresentar para vocês as superfícies equipotenciais e o trabalho da força no campo elétrico uniforme. Então vamos lá. Eu vou começar falando das superfícies equipotenciais e é evidente, pelo nome, você já deve mais ou menos saber o que é. Uma superfície equipotencial é uma superfície que tem o mesmo potencial, né? Equi significa o mesmo. Então vamos imaginar uma carga geradora positiva. Olha aí para vocês na tela. Eu desenhei aí uma linha de campo. Obviamente, existem linhas de força ao redor dessa partícula positiva. Então tem linha de força para cá, tem linha de força para cá, tem linha de força para cá. Ao redor dessa partícula geradora tem campo elétrico, pessoal. Todos os campos elétricos da partícula positiva são de afastamento. E eu fui lá e desenhei apenas uma linha para não encher muito essa figura de vetores. Ok? Então repara bem que eu desenhei aqui um vetor campo elétrico que eu vou chamar de E ao redor eu vou desenhar uma esfera. O que seria essa esfera? É uma esfera mais ou menos como essa bolinha de tênis. E eu vou imaginar que dentro dessa bolinha de tênis, lá no meio da bolinha, existe uma partícula geradora também esférica. Então as superfícies que serão geradas ao redor dessa partícula, elas serão todas esféricas, seguindo a geometria da minha carga geradora. Tá certo? Então essa linha que eu desenhei aqui, na verdade não é só uma linha, é uma esfera inteira que está representando uma superfície equipotencial. Vou explicar para você por quê. Mas antes, eu quero que você note uma coisa. O ângulo formado entre essa superfície equipotencial esférica e o campo elétrico, ele é de 90 graus. Então o campo elétrico e a superfície equipotencial, ou vamos melhorar, as linhas de força do campo e as superfícies equipotenciais são perpendiculares entre si. Então duas coisas você já nota, o perpendicularismo entre a linha de força e a superfície equipotencial e a geometria dessa superfície equipotencial que segue a mesma geometria da carga geradora. Muito simples, né? Então a gente tem aqui, ó, duas observações iniciais, isso que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Ah, mas eu quero encontrar o potencial elétrico em cima dessa superfície, como é que eu faço? Muito simples, né, pessoal? Vamos chamar ele de V1 e ele tem uma distância 1 em relação a um determinado ponto dessa superfície. Então vamos supor que eu queira encontrar o potencial elétrico aqui nesse pontinho em vermelho da tela. Como é que eu faço? Uso a formulinha do potencial. KQD. O K é a constante eletrostática do meio, o Q é a carga daquela esfera que está lá no centro e a distância D, a distância dessa esfera, dessa carga geradora, até a superfície equipotencial. Repara só que em qualquer ponto que eu fosse encontrar, a formulinha seria a mesma? Reparou? Porque a carga geradora é sempre a mesma. A distância em relação a qualquer ponto da superfície equipotencial é sempre o raio dessa superfície equipotencial. O valor é sempre o mesmo. Então, em qualquer ponto que eu pegue em cima dessa superfície equipotencial, a gente tem o mesmo potencial elétrico. Tá certo? Ficou claro isso? Agora, e se eu pego uma outra superfície, né? Ah, tem mais, professor? Tem. É como se você imaginasse também uma cebola, né? A cebola ela tem várias camadas. Já abriu uma cebola no meio? Não? Então vai lá abrir. Pega a faca, corta ela no meio, cuidado para não cortar a mãozinha, né? Faça experimento na frente de um adulto. E você imagina que lá no ponto central da cebola eu tenho uma carga geradora. Então cada camada da cebola, ou seja, cada casca da cebola seria uma superfície equipotencial. Então eu posso encontrar infinitas superfícies equipotenciais ao redor de uma carga geradora. Eu estou desenhando algumas para vocês, ó. Potencial 2 para uma distância D2, potencial 3 para uma distância D3. Por que o potencial vai mudando com a distância? É evidente. Olha para a equação e responda. À medida que a gente aumenta a distância,
para a carga geradora positiva, o potencial elétrico ele diminui. Tá certo? Então vamos colocar alguns valores aqui, ó, só para exemplificar. Estou colocando aqui o potencial elétrico da superfície 1 como 30 volts. Então vamos marcar aqui, vou pegar minha borrachita e vou apagar esse borrão. Então vai ficar assim, ó. Aqui a gente tem, em cima dessa superfície, em qualquer ponto em cima dessa superfície, eu tenho 30 volts. Em qualquer ponto em cima da superfície, eu tenho 20 volts. Em qualquer ponto em cima dessa terceira superfície, eu tenho 10 volts. Bom, à medida que se afasta, o potencial diminui. Ficou evidente isso ou não? Agora, uma coisa que você não notou. A gente pode falar isso de uma maneira diferente. A gente pode falar assim, ó. À medida que percorremos uma linha de força no seu sentido positivo, para cá, né? O potencial elétrico, ele diminui. E essa é mais uma observação que a gente tem que colocar. Observação 3. À medida que se percorre uma linha de força do campo elétrico, o potencial elétrico diminui. Tá certo? Então, vou falar que o V1 ele é maior que o V2, que é maior que o V3, que vai ser maior que o V4, que vai ser maior que o V5, que vai ser maior que o V6, e assim por diante, à medida que eu vou afastando, o potencial elétrico vai diminuindo. Bom, qual é o efeito disso em cima das cargas elétricas de prova que eu possa colocar ao redor dessa carga geradora? Muito simples, pessoal, muito simples. Então vamos colocar uma partícula positiva. Positivo com positivo, repulsão. Então essa partícula ela vai para lá, na mesma direção e sentido do campo. Isso aqui é incansavelmente eu repeti nas aulas anteriores. Quando a gente tem carga de prova positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ah, e se tiver negativo, professor? Então vai acontecer a atração e a força elétrica, que é esse vetorzinho que eu desenhei aqui, ó, aqui e aqui, ele vai puxar o elétron, ou a partícula negativa, que seja contra o campo, espontaneamente. Esse é um movimento espontâneo. Então, espontaneamente, eu posso falar, a carga de prova positiva, ela tende a se deslocar para regiões de menor potencial, a favor do campo. E eu posso falar que as partículas negativas, elas tendem a se deslocar contra o campo, para regiões de maior potencial elétrico. Sim ou não? Então essas são as observações 4 e 5. Tá certo? 4. Partículas positivas deslocam-se espontaneamente para regiões de menor potencial. 5. Partículas negativas deslocam-se espontaneamente para regiões de maior potencial. Ficou claro isso, pessoal? Essa é uma conclusão que eu chego só de analisar essa figura. Será que com as partículas negativas, geradoras negativas, funciona do mesmo jeito? Parecido. Repara só que agora o campo elétrico, ele não é de afastamento, ele é de aproximação. Então, repito, ao redor dessa carga geradora negativa eu tenho vários campos de aproximação. Eu estou desenhando um para você. E aí eu vou desenhar também uma superfície equipotencial, que vai ficar do mesmo jeito. O campo muda. Ele é de afastamento ou de aproximação porque é representado por um vetor. Agora, a superfície equipotencial, ela não vai mudar, né, pessoal? É uma superfície. Não é vetor. Os potenciais em cima dessas superfícies, eles são constantes, iguais. A não ser que eu mude a superfície equipotencial. Aí ele vai variar, obviamente. Tá certo? Então, de novo, ó, mesmas observações. O ângulo formado entre uma linha de força e a superfície equipotencial é 90 graus. E a superfície equipotencial segue a geometria da carga geradora. Firmeza? Legal, né? Então, como é que eu vou calcular agora o potencial elétrico? Ó, surpresa! O potencial, ele depende do sinal da carga. Então, se a carga é negativa, vai ficar negativo também no potencial. Então, vou desenhar a segunda linha, ou a segunda superfície, V2, terceira superfície, V3, com a distância D3. Agora, o valor vai ser o mesmo? Não vai.
Ele vai ser diferente. Porque antes eu tinha potencial 1 igual a 30, potencial 2 igual a 20, potencial 3 igual a 10. Agora eu vou ter que colocar um sinal de menos por causa do sinal da carga geradora. Então vai ficar menos 30, deixa eu tirar a sujeirinha dali, menos 30 para essa primeira superfície, menos 20 para essa segunda superfície e menos 10 para essa terceira superfície. E o que é maior, hein? Menos 30 ou menos 20? Claro que é menos 20. Menos 20 é maior que menos 30. Então a relação dos potenciais agora se inverteu. O potencial 1, que é menos 10, é maior que o potencial... Desculpa, o potencial 1, que é o menos 30, ele é menor que o potencial 2, que é menos 20, que é menor que o potencial 3, que é menos 10. O potencial menos 10 é o maior deles, agora com o sinal negativo. Tá certo? E será que aquilo que eu observei na carga geradora positiva vai valer para negativa? O que mesmo, professor? À medida que se percorre uma linha de força, o potencial elétrico diminui. Será que isso acontece aqui também? Olha na figura e fala. Eu vou sair de menos 10, depois eu vou para menos 20, depois eu vou para menos 30. Então, à medida que eu estou percorrendo a linha de força, o potencial elétrico está diminuindo. Então, para a carga geradora negativa, vale a mesma observação. Perceba que eu posso também colocar partículas carregadas ao redor, ou seja, cargas de prova para estudar a existência de forças dentro desse campo elétrico. Então, vou colocar uma negativa aqui embaixo. O que o negativo faz com o negativo? Repulsão. Então, a carga geradora negativa repulsa a carga de prova negativa contra o campo. É para acontecer isso? Claro que sim. A carga geradora, pessoal, ela vai produzir um campo de aproximação e a força elétrica é de repulsão. Então, campo e força têm a mesma direção em sentidos opostos. E se a carga fosse positiva, ela teria uma força de atração num campo de aproximação. Mesma direção, mesmo sentido. Tá certo? Então, para a carga negativa, sentido oposto. Para a carga positiva, a força tem o mesmo sentido do campo. Então, isso aqui vale para as partículas geradoras negativas também, tá certo? Então, partículas positivas, partículas de prova positivas, deslocam-se espontaneamente para regiões de menor potencial. E partículas negativas deslocam-se espontaneamente para regiões de maior potencial elétrico. Tá certo? Muito bom, né? Agora, como seriam essas superfícies equipotenciais no campo elétrico uniforme? Pessoal, só lembrando vocês, o campo elétrico uniforme ele recebe esse nome porque o campo elétrico, ou seja, o vetor campo elétrico, ele é constante em todos os pontos. E quando eu falo vetor campo elétrico, eu estou falando a densidade, direção e sentido desse campo. Em qualquer ponto, eu vou ter o mesmo vetor. Então, como é produzido um campo elétrico uniforme? Lembra? Por duas placas paralelas carregadas com a mesma densidade de carga, que vão produzir linhas de força paralelas e com o mesmo espaçamento. Então é super importante que essa distância entre as linhas seja sempre o mesmo. Firmeza, pessoal? Bom, pessoal, então agora a gente vai calcular o trabalho da força elétrica em cima de partículas imersas nesse campo elétrico uniforme. Então aqui eu tenho as duas placas, né, uma positiva e uma negativa. Vou traçar as linhas de força. Repara só que essas contínuas aqui, elas representam, vão representar o campo, né? Então o campo ele sai da placa positiva e vai para a placa negativa. E perpendicular a essas linhas de força eu tenho as superfícies equipotenciais. Vamos chamar de SE, tá certo? Então, se eu colocar uma partícula positiva aí, o que deve acontecer? Uma força vai atuar sobre ela, puxando essa partícula no mesmo sentido do campo. Esse é um jeito de eu explicar o movimento da partícula. E se eu colocar a partícula negativa, vai puxar contra o campo espontaneamente. Cada uma dessas superfícies equipotenciais tem potenciais correspondentes. Estou chamando aí V1, V3, V5, V8, assim por diante.
Poderia ser qualquer um. Agora, se eu for da placa positiva, placa negativa, e percorro a linha de força, o potencial elétrico ele vai diminuindo. Então, o maior potencial dessa relação é o V1. Depois vem o V3, depois vem o V5, depois vem o V8, assim por diante. À medida que eu vou percorrendo a linha de força no seu sentido positivo, o potencial elétrico ele vai diminuindo. Tá certo? Então, outro modo de eu explicar o movimento da partícula positiva, vai para regiões de menor potencial. E o outro jeito de eu explicar o movimento das partículas negativas, vai para regiões de maior potencial. O importante é que no céu, dentro do campo elétrico uniforme, a força elétrica é constante. E o campo elétrico é constante. Isso significa o quê? Que a força não varia, irmão. Que ela é diferente de zero e não varia. E que eu posso, para calcular o trabalho da força ali dentro do céu, eu posso usar aquela primeira equação para a força constante. Que é essa aqui, ó. O trabalho, representado por W, vai ser a força de deslocamento cosseno do ângulo. Se hipoteticamente, não precisaria imaginar assim, mas só para facilitar o nosso raciocínio, se o deslocamento dessa partícula fosse para cá, qual é o ângulo formado ali, pessoal? Ângulo de 0 graus. E quanto que vale o cosseno de 0? 1. Então a gente teria, trabalha força vezes deslocamento. E o deslocamento entre duas superfícies equipotenciais, eu estou chamando simplesmente de D. Lembrando também que a força elétrica é calculada como o campo multiplicado pelo módulo da carga. Então, substituindo, no lugar de F, campo vezes o módulo da carga, e no lugar do ΔS, eu vou substituir por D, então eu vou ter uma equação para o campo elétrico uniforme, que é essa aí que está na tela para vocês. O trabalho da força elétrica é o campo vezes a carga vezes a distância entre duas superfícies equipotenciais. Agora, precisa ir retinho? Não, por quê? Porque a força elétrica é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Então eu tenho que pegar a menor distância entre duas superfícies equipotenciais. O que a partícula fez entre essas posições, entre essas superfícies equipotenciais, para mim não importa. Tá certo? Agora, isso aqui, pessoal, isso aqui só vale no céu. Aí tu pergunta assim, mas tem outro jeito de calcular, professor? Tem, né, pessoal? Eu já apresentei outra formulinha do trabalho da força elétrica. Você deve lembrar que é Q vezes U. Isso aqui, ó, para qualquer região. Então, estando a partícula no céu, no campo elétrico uniforme, fora dele, essa formulinha vale sempre. Então, o que eu posso fazer? Igualar os trabalhos, né, pessoal? E quando eu igualo os trabalhos, ó, eu vou ficar com EQD igual a QU. E cortando a carguinha com a carguinha, o U é igual a E vezes D. O ED, onde está o ED? No céu. Só vale no céu, pessoal. Só vale no céu. Então a primeira equação do trabalho, o QED, só vale no céu. E a segunda equação, a terceira equação, só vale no céu. Essa do meio aqui eu vale para qualquer lugar. Tá certo? Agora, dois fatos importantes. Primeiro, por que eu coloco o módulo na carga aqui na força? Porque ela é uma grandeza física vetorial. A intensidade dela não pode ser negativa. Aí do trabalho você tira, professor? Sim, eu tiro. Sabe por quê? Porque o trabalho negativo tem um significado. Ele é não espontâneo ou resistente. Tá certo? Então ele pode ser negativo, eu tiro o módulo. Simplesmente assim. Agora, segundo fato importantérrimo. Pessoal, é o seguinte, cara. Eu falei que o campo elétrico tinha duas unidades de medida para campo, Newton por Coulomb ou volt por metro. Por que volt por metro? Por causa dessa formulinha do ED. Ó. O E é igual a U sobre D. No sistema internacional, qual é a unidade de medida de DDP? Volts. E de distância? Metros. Sacou agora? Então eu posso medir campo elétrico em newtons por coulomb ou volts por metro. Nessa outra tela, no próximo exercício,
você vai ver que o campo elétrico já é dado em volts por metro. Olha que legal. Então é assim, ó, o esquema representa a configuração das linhas de força de uma superfície equipotencial de um campo elétrico de 200 volts por metro. Item A. Calcule o trabalho elétrico para deslocar a carga de 3 microcoulombs do ponto B até o ponto F. Bom, cadê o ponto B? Está aqui, ó. Cadê o ponto F? Está aqui embaixo. Então eu posso calcular o trabalho fazendo esse deslocamento, posso calcular o trabalho fazendo esse deslocamento, posso calcular o trabalho fazendo esse deslocamento. Qualquer um. Porque o trabalho a força elétrica é uma força conservativa. O trabalho não depende da trajetória. Tá certo? Então vamos lá calcular. Item A. Para calcular o trabalho, eu vou fazer a carguinha multiplicado pela diferença de potencial entre essas duas linhas. Ô, professor, mas que jeito que calcula? Bom, diferença de potencial é fácil, né, pessoal? É o ED. Eu estou no céu. Sacou a ideia? Então, o U, ele vai ser igual ao campo. Ah, mas eu não tenho. Tenho sim, ele deu aqui em cima, 200 volts por metro. E a distância? A distância entre as superfícies equipotenciais. Onde está o B, ó, tá aqui, e onde está o F? Essa aqui. Então, quanto que vai dar? Tudo isso aqui inteirinho dá 50, menos esse 10, eu fico com 40 centímetros. Ou 0,4 metros, né, pessoal? Tem que ter tudo no sistema internacional. Então, quanto que dá? 200 vezes 0,4, famoso 80 volts. Então, qual vai ser o trabalho da força elétrica? Vai ser 3 vezes 10 a menos 6, que são os 3 microcoulombs, multiplicado pela DDP, que é 80. Quem sabe quanto dá? 3 vezes 8, 24, vezes 10 a menos 5 joules. Esse vai ser o nosso trabalho. Fechou? Então vai ser 24 vezes 10 a menos 5 joules. Aí no item B, o cara me pergunta assim, qual é a diferença de potencial entre os pontos B e D? Cadê o ponto B? Está aqui. E o ponto D está aqui, ó. Então a distância que eu vou considerar agora é essa aqui, ó. Até chegar aqui. Sacou? Qual é essa distância aí? Se tudo vale 50 e dos dois lados eu tenho 10, aqui só pode ser 30 centímetros. Então no item B, bora lá? A diferença de potencial, que é o ED no céu, não é isso? O campo elétrico não vai mudar, é o mesmo campo, dá 200. A distância é 30, famoso 0,3 metros, portanto a DDP vai dar 60 volts. Fechou, pessoal? Tranquilão, né? Você viu que não é tão difícil assim? Bom, e agora uma observaçãozinha final, né? Então eu vou desenhar aqui vários deslocamentos da partícula. Então a partícula está saindo de V2, ó, que é a superfície equipotencial do meio, está indo para V3. Aqui ela está indo de V2 para V1, né? E aqui, ó, nessa do meio, a crítica. Ela vai sair da V2, dar uma volta lá para cima e depois ela volta para onde? V2. Mas quanto que dá DDP nessa situação? Cara, DDP, a diferença de potencial, né? Vai ser o potencial inicial menos o potencial final. Portanto, será V2 menos V2. Quanto que dá isso? 0. Então, se a partícula ela sai de uma superfície equipotencial, dá um giro por aí e volta na mesma superfície equipotencial, a DDP é nula. O que implica isso? Que o trabalho vai ser igual a 0, pessoal. Porque eu vou ficar com o work assim, né? Ó. Q vezes 0 dá 0. Tá bom? Então, se uma partícula sair de uma superfície equipotencial e voltar para a mesma superfície equipotencial, o trabalho da força elétrica é 0. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Preparar vocês, deixando muito bem claro o que é uma superfície equipotencial e como acontece o movimento das partículas devido à ação de forças no campo elétrico, né? Isso é super importante e estamos a caminho da eletrodinâmica
para tentar explicar como acontece o movimento de elétrons dentro dos fios condutores para a formação da corrente elétrica. Olha que legal, a gente vai usar todos esses conceitos aqui para explicar por que a corrente elétrica acontece. E aí a gente começa uma outra área da eletricidade chamada de eletrodinâmica. Provavelmente a nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Então um beijinho para vocês e até mais. Tchau, tchau!